Boa tarde, a graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta com o programa Prepara-te, Jesus está voltando. Iremos neste momento transmitir a genuína e gloriosa palavra do nosso Rei, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para as nossas vidas. Hoje nós iremos falar de um tema, e o tema é o nascimento de Jesus Cristo. Nós iremos aprender como foi que Jesus Cristo nasceu, aonde foi que Jesus Cristo nasceu. Vamos abrir as nossas Bíblias, Isaías 7,14, que vai dizer a seguinte mensagem para que possamos iniciar os ensinamentos da palavra santa do nosso Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Versículo importante do nascimento do nosso precioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é uma profecia vinda pelo ministério de Isaías, profeta Isaías, trazendo esta profecia para os dias atuais. Jesus Cristo, ele nasceu e foi posto em uma manjedoura em Belém, da Judéia. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele, a partir do momento em que ele nasce, ele recebe dádivas, recebe presentes, recebe especiarias, E a palavra de Deus diz que a partir deste nascimento, Jesus Cristo irá crescendo, se robustecendo em estatura física e espiritual. Jesus Cristo, ele tanto se robustece fisicamente quanto espiritualmente. Jesus Cristo foi um exemplo de um cristão 100% verdadeiro. Jesus Cristo foi o exemplo para muito povo. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 1, versículo 1, que diz que ele era o Verbo, e o Verbo se formou carne, No princípio, que diz a palavra, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E então este Verbo, se nós formos compreender o significado do verbo, palavra, palavra. Palavra é o verbo. Através da palavra, Jesus Cristo fez os céus e a terra. Haja e ouve. A primeira coisa que Deus fez para a terra ser iluminada foi luz. Haja luz e houve luz. E a palavra santa de Deus, ela é voltada para o Filho do Homem, ou seja, o nascimento de Jesus Cristo. A verdadeira luz veio para as trevas, mas as trevas lhe rejeitaram. Porém, a Bíblia diz que esta luz que se chama Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, mas veio para perdoar o mundo do seu pecado, para que através da verdade, viesse a ser liberto dos seus pecados. E a verdade se chama Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo, a Bíblia diz que antes do nascimento de Jesus Cristo, houve profecias para acontecer o cumprimento da profecia. O sinal, que sinal é este? Que uma virgem ela ia conceber e dar à luz a um filho. E este sinal segue para todos aqueles que crê. Para os que não crê, não irá seguir para eles, porque não creu. Mas para os que crê, é o poder de Deus que se manifesta na vida do homem. Se nós formos bem prestarmos atenção no versículo lido,
que eu irei tornar a ler. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará o seu nome Emanuel. Se nós formos entender este sinal, o Senhor, Jesus Cristo, Ele mesmo nos dará um sinal. Qual é este sinal? Que uma virgem, ela ia conceber e dar à luz a um filho. Entendemos que um sinal de uma virgem dar à luz a um filho é um sinal muito extraordinário, é um sinal muito especial. Somente Deus para trazer este sinal na pessoa de Jesus Cristo, para que nós possamos compreendermos a verdadeira eficácia do Evangelho. E ele diz na parte B do versículo: uma virgem conceberá e dar luz a um filho, e se chamará o seu nome Emanuel. O significado da palavra Emanuel significa Deus conosco, né? Então, o próprio Deus, ele traz uma profecia vinda de Miguel, o anjo Miguel, Gabriel, né? Para que viesse a dizer para Maria que no ventre dela, né, ia ser concebido do Espírito Santo. E ali ela ia dar à luz a um filho, e este filho se chamaria, o nome dele, Emanuel, Deus conosco. O próprio Deus enviou o seu filho em forma também de Deus para estar conosco. O próprio Senhor Jesus Cristo enviou o Espírito Santo em forma também de Deus. Quando ele subiu, ele disse: eu rogarei ao Pai para enviar a vós um outro Consolador, para que vós não estejais só. O próprio Deus está conosco todo o tempo. Deus criou os céus e a terra. Jesus Cristo, ele perdoou os pecados do mundo. O Espírito Santo, Consolador, consolará os vossos corações. Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santa, que se resume em um só Deus. E este Deus é conosco, Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, a seguinte mensagem. Olha o que diz aqui, livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia, por isso. Estes nomes foram atribuídos ao nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. O nome dele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glória a Deus por isso. Este nosso Senhor Jesus Cristo é sobrenatural, é importante para nossas vidas. Este mesmo Senhor Jesus Cristo desceu em forma de homem para nos dar vida. Pois por causa de um homem que pecou, todos viemos a perecer, a morrer. Por causa de um homem que morreu, todos nós viemos a ter vida, se assim acreditarmos, confiarmos e termos fidelidade na palavra de Deus. Adão pecou e todos nós viemos também a pecar por causa deste pecado que se alastrou até agora, até nos dias atuais. E através do pecado viemos a perecer, a morrer, por causa do pecado. Porque se não existisse pecado, não existiria morte. Mas como existiu o pecado, também a morte reina diante da vida de um ser humano. Sempre acontecerá que a morte irá acontecer na vida de alguém. Viu? A pessoa vive, desfruta dos bens, das belezas que Deus nos concede através do seu dom, mas chega na velhice, iremos para o sepulcro, iremos morrer. Mas
Sabemos a plena convicção de a certeza de que Jesus Cristo, se nós vivermos em comunhão com Ele, Ele ressuscitará nós para a vida eterna. Voltando para o texto, nós entendemos que Jesus Cristo ele nasceu de uma forma especial, né? Logo, a forma mais especial, que foi um sinal que Jesus Cristo ele nos deu, foi uma virgem conceber e dar luz ao filho. Este foi um sinal sobrenatural. Este aí foi um sinal muito importante para que possamos entender que este sinal não vem de homem, vem sim de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos deu este sinal. Uma virgem concebeu e deu a luz ao filho. E o nome deste filho se chamou Emanuel. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso e príncipe da paz. Todo este nome atribuído é a ele. Atribuído a Jesus Cristo. E então Jesus Cristo nasce. Para que nós possamos compreender o nascimento de Jesus Cristo, vamos para o livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler até o versículo 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber sua mulher, Maria, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E então José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. E recebeu a sua mulher, e não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-se o nome de Jesus Cristo. Meus queridos, que versículos especiais. Lemos do versículo 18 ao versículo 25, E então esses versículos é voltado para o nascimento de Jesus. Jesus Cristo nasceu desta forma. Maria, ela estando desposada com um varão cujo nome era José, A Bíblia diz que ela se achou ter concebida do Espírito Santo. E José, como era um homem muito justo, muito temente a Deus, muito obediente nas suas palavras, ele imaginou: será se a mulher me traiu? Pois ela está grávida e eu ainda não conheci. Então, pensando isso, ele, nessas hipóteses de que ela realmente tinha lhe traído, ele tenta deixá-lo secretamente, pois era um homem muito justo, não queria gerar escândalo, Ele tenta deixar secretamente, ou seja, saiu sem dizer para ninguém. Só que em sonho, o anjo do Senhor lhe alertou. Foi diante da noite, José sonha. E o anjo do Senhor disse para ele: José, não temas receber tua esposa Maria, pois o que dela está gerado, o que nela está gerado, é do próprio Espírito Santo de Deus. E o que foi concebido no ventre dela é o próprio Espírito de Deus que gerou, no ventre de Maria, para que este menino que nascer do ventre dela irá salvar o mundo dos seus pecados. E então José se desperta do sono. E ali ele vai até Maria e recebe como a sua esposa. Pois a hipótese dele pensar que Maria tinha lhe traído
Eu creio que qualquer um de nós iria pensar o mesmo, pois uma mulher ainda virgem, moça, nunca tinha coabitado com o homem, virgem, né? Do momento, ela aparece grávida, né? Claro que nós ia entendermos que realmente houve traição. Mas como o anjo, ele alerta José, José entende. Claro que nós também entenderíamos se realmente acontecesse essas mesmas coisas conosco, né? Fosse conosco, acontecesse algo parecido a isso, nós ia entender. Porque quando Deus lhe fala, você e eu temos que obedecer, porque Deus ele fala conosco através de sonhos, visões, revelações, né? De várias formas Deus se declara para conosco, para falar alguma coisa para nós. Muitas das vezes nós não compreenderemos, nós não entendemos o que Deus quer nos passar. Mas às vezes quando alguém tem um sonho, é o próprio Deus que está falando algo através do sonho. Quando você tem uma visão, é o próprio Deus que está falando algo através da sua visão. Quando você tem uma palavra de um amigo, uma palavra que às vezes seja uma palavra que vai lhe tirar do seu foco, que você está pretendendo fazer algo, mas aquela palavra vem para que você saia daquele foco. Pode ser um alerta de Deus, né? Pode ser um alerta de Deus para a vida de alguém. Quando a gente dorme e tem um sonho, este alerta pode ser um alerta de Deus, né? Este sonho pode ser um alerta de Deus. E aconteceu com José. José sonhou e ele teve este alerta de Deus. Então, Maria não me traiu, né? Ele pensou assim, e o que ele pensou foi certo. Então, Maria não me traiu. O que está gerado nela é do Espírito Santo. Eu vou voltar, me reconciliar com ela e irei prosseguir em frente com a jornada. E então ele voltou, recebeu sua esposa de volta. Ao passar determinado período da sua gestação, ela vai dar à luz a um filho. E o próprio José põe o nome do filho conforme o anjo lhe ordenara. Emanuel, Jesus, Deus conosco, né? E então a palavra de Deus, se nós formos compreender a palavra de Deus, nós entendemos que tudo que Deus faz diante da sua palavra é justo, eficaz, maravilhoso e soberano. Lucas capítulo 1, versículo 26, olha o que diz. Ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Aleluia! No 6º mês, né, que a Bíblia diz, após a gestação ou seja, durante a gestação de Isabel, para quem não entende, para quem não sabe, Isabel também era uma serva de Deus, que ela também recebeu de Deus profecias, né, revelações, e ela veio a gerar também um filho na sua velhice. E a palavra de Deus diz que Zacarias era o pai de João Batista. O mesmo Jesus Cristo enviou João Batista, né, para abrir o caminho desde o ventre de sua mãe. E então, meus queridos, a palavra de Deus ela diz que após o anjo ter falado para Isabel que ela iria gerar um filho, né? E este filho iria ser um precursor, abrir o caminho para que Jesus pudesse trilhar por ele, né? Ele veio abrir o caminho, ou seja, abrir o evangelho para que Jesus Cristo pudesse passar por ele também, para que Jesus Cristo pudesse seguir, né, aquele caminho. João Batista veio abrir o caminho do evangelho para que ele próprio viesse a ser um testemunha da verdadeira luz que viria após ele. Jesus Cristo, a verdadeira luz. E João Batista disse na sua palavra que ele não era a verdadeira luz, mas ele era testemunha
da verdadeira luz, né? Nós também somos testemunho da verdadeira luz. Nós sabemos que a verdadeira luz, que se chama Jesus Cristo, onde Deus diz, haja luz, houve luz, aonde o livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Jesus Cristo, a luz, a verdadeira luz, que resplandeceu nas trevas, mas as trevas não lhe reconheceram, recusaram. Olha o que vai dizer. O versículo 1, capítulo também 1 do livro de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu, resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho à luz, da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz, que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. E o mundo não conheceu. Mais uns versículos muito importantes. Ele veio como luz, mas as trevas não prevaleceram nas luzes, ou seja, na luz que é Jesus Cristo. Ele veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo viesse a compreender e a receber da luz o verdadeiro perdão, para remissão, para que pudéssemos ser salvos por intermédio dele. João Batista, ele veio para testificar, para comprovar, para dar testemunho que Jesus Cristo viria. Ele não era a luz, mas depois que ele viesse a trazer a palavra da luz de Deus, que é a luz de Jesus Cristo, a verdadeira luz se aparecia, que era Jesus Cristo. A partir do momento que João Batista começou batizando no deserto da Judéia, ele diz: eu vos batizo para a remissão de pecados, mas após mim vem outro, que este é mais poderoso do que eu, que cujas sandálias eu não sou nem digno de desatar de seus pés. Que maravilha, né? João Batista não se engrandece, João Batista não se vangloria, João Batista não quer ser superior, e ele sempre trazendo a superioridade para Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Ele disse que ele batizava apenas para arrependimento. Se alguém se arrependesse, viria até ele, cresce no Evangelho, e ele batizava com água. Mas ele disse que após a vinda dele, após o batismo dele, após a ministração da palavra que ele traria para a humanidade, após ele viria outro que era mais poderoso do que ele. Batizaria com o Espírito Santo e com fogo. É a verdadeira luz. E quando Jesus Cristo aparece, vem uma revelação para João Batista, dizendo: era deste em qual eu falava, a verdadeira luz que chegou diante dos homens. Então Jesus Cristo, ele é a verdadeira luz, ele é o verdadeiro Senhor e Salvador das nossas vidas, ele é o verdadeiro, o principal, o único, na qual vem a importância para nós ser salvo. Que não existe nenhuma outra pessoa que venhamos a ser salvo através dela, a não ser o Senhor Jesus Cristo.
Por mais que alguém possa dizer que Jesus Cristo não existe, que Deus não existe, mas a Bíblia continua dizendo que existe. E eu continuo acreditando, e você também continua acreditando que Deus existe, Jesus existe, Ele está vivo, Ele reina, Ele reinará sobre nós para toda a eternidade. Sempre existiu. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Pois sem este Verbo, nada do que se foi feito se fez. E tudo o que se tem hoje em dia é porque foi feito pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele existe. Sempre existiu. Ele sempre existiu. Quando Deus criou os céus e a terra, o Verbo já existia. Jesus Cristo já existia. E Ele estava no princípio com Deus. Pois então Ele já existia. Ele veio em forma de homem para dar entendimento a nós, para dar perdão a nós, para nos purificar das nossas imundícies, de nossos pecados, que era terrível diante de Deus. João 3,16, que Deus deu o seu Filho unigênito, amou o mundo de uma tal forma, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos.